Orientação para nossas vidas, como também benefício dos espíritos que são trazidos a reuniões como essa para receber o esclarecimento que precisam, né? A Federação Espírita Brasileira, ela denomina aquelas reuniões públicas realizadas no movimento espírita brasileiro que tem palestra, passe e água magnetizada. Ela denomina de reunião de assistência espiritual. E ela está certa, porque muitos se enganam pensando que a assistência aos espíritos só ocorre na casa espírita, nas reuniões mediúnicas. É um equívoco isso. E reuniões como essa, de estudo e palestras nas casas espíritas, quantos espíritos são trazidos, né? E muitos nos acompanham quando nós nos dirigimos para a casa espírita, para serem, assim como nós, também esclarecidos, ajudados, orientados, quiçá até nossos familiares, né? Nós trazemos um abraço dos companheiros lá do Grupo Espírita Redenção, do Andaraí, do Rio de Janeiro. É uma alegria. Nós já tivemos aqui há uns 5 ou 6 anos atrás, tem um bom tempo, fazendo um seminário. A casa era bem diferente, fisicamente falando, né? Bom, o tema que nós trouxemos é Regeneração da Humanidade. Esse livro está em Obras Póstumas, de Allan Kardec. Esse livro, Obras Póstumas, é um livro, no meu entendimento, muito importante. Herculano Pires tem um conceito desse livro todo especial e com razão, porque nesse livro nós encontramos a autobiografia de Kardec, né? Kardec falando sobre toda a sua caminhada, sobre a sua iniciação no Espiritismo, o momento em que ele recebe a informação do mundo espiritual sobre a sua missão. Tem também um momento em que o Espírito Verdade confirma, através da média Irmã Stilford, a missão de Kardec, né? Quer dizer, também nesse livro nós encontramos alguns temas desenvolvidos por Kardec. Esse livro surgiu bem depois da desencarnação dele, porque quem estuda a Revista Espírita percebe nos últimos números, ou nos primeiros números do ano de 1869, percebe Kardec dizendo ali que ele estava preparando uma outra obra, uma nova obra, né? Então o que acontece? Ele vem a desencarnar no dia 31 de março e não há tempo, né, de lançar a obra que, segundo ele, estava sendo preparada. Porém, os amigos, encontrando esse material, publicam esse livro, Obras Póstumas. Então, nesse livro tem textos interessantíssimos, como fotografia e telegrafia do pensamento, um tema em que Kardec, desenvolvendo a questão da materialidade do pensamento, ele chega à conclusão, nos leva a concluir que nós exercemos uns sobre os outros aqui encarnados na Terra influências tais que podem chegar até um processo obsessivo, né? E sobre isso há um fato interessante, que quando a obra de André Luiz surgiu no Brasil, ela não foi aceita de pronto, todo mundo achou maravilhosa, houve muita resistência à aceitação da obra de André Luiz, né? Então, uma das questões que levantavam é justamente essa, de que André Luiz dizia que poderia haver obsessão entre nós encarnados, né? Um encarnado obsediando o outro encarnado. Então, os companheiros, não, Kardec não falou sobre isso. Aí, Herculano Pires, como Emmanuel afirmou, foi o método que melhor mediu Kardec, ou seja, Herculano Pires, jornalista, filósofo, foi quem mais penetrou no estudo da obra kardeciana, né? Então ele vai à imprensa espírita e diz: não, vocês estão equivocados, Kardec falou assim.
em obras póstumas, justamente desse texto, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Ele desenvolvendo essa questão da materialidade do pensamento, ele nos mostra a influência que nós exercemos. Porque a influência espiritual é de espírito para espírito, não importa se está encarnado ou desencarnado, né? E tem outro tema interessantíssimo, como tantos outros. Tem um tema que ele fala sobre as aristocracias. O título do tema é esse, as aristocracias, onde ele desenvolve todo o histórico do poder político no mundo, um estudo interessantíssimo feito por Kardec. E há um momento que Kardec diz que quando alguém que tem função de poder quer dominar um grupo, é só mantê-lo na ignorância. A gente pode trazer isso até para a casa espírita, né? Porque, veja bem, quando a direção, essa casa tem estudo, né? Quando um dirigente quer dominar um grupo, e nós conhecemos vários casos, é só não aplicar, é só não promover o estudo do espiritismo na casa espírita. Não esclarecendo o espírita devidamente, ele acaba seguindo a orientação de quem detém o poder na casa espírita, né? E nós, espíritas, devemos seguir a orientação espírita, né? E não o achismo desse ou daquele dirigente, né? A doutrina é um processo experimental, não é um processo especulativo. Nessa própria obra, Kardec diz: eu não faço filosofia especulativa, eu faço filosofia experimental. Isso é muito importante. Então ele apresenta esse tema extraordinário, regeneração da humanidade. Nós espíritas, vez por outra, apesar da lucidez da doutrina que nós acolhemos e elegemos para orientar a nossa vida, apesar disso, muitas vezes nós acolhemos assuntos e temas que surgem e que não tem nada a ver com a coerência dessa doutrina. Vez por outra chega notícia aí no jornal, né, de que o mundo vai acabar dia tal, né? Aí o pessoal se reúne, não necessariamente espírita, mas essas informações chegam ao movimento espírita, e muitos espíritas, apesar da coerência da doutrina, apesar das informações que nós temos sobre o assunto, ainda resvalam nesse negócio de final do mundo. Ah, vai acabar dia tal, vai acabar... Peraí, o que a doutrina diz? Se é uma doutrina que orienta a minha vida, se eu sou convicto do espiritismo, eu não sou convicto necessariamente do que afirmam os espíritas. Eu sou convicto da coerência da doutrina espírita, porque eu a estudo. E na medida que a gente vai estudando, principalmente quando a gente penetra no estudo de um dos documentos mais extraordinários de Kardec, que é a Revista Espírita, que é a segunda obra de Kardec. A primeira foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e a segunda obra de Kardec é a Revista Espírita, cujo número surge em 1º de janeiro de 1858, né? Não tinha um ano do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec lança a Revista Espírita, e para quem quisesse aprofundar em saber quem realmente era Allan Kardec, a necessidade do estudo da Revista Espírita, um estudo extraordinário. Bom, mas vamos então nesse tema, regeneração, mas é preciso que nós, espíritas, conheçamos algo a respeito, para que não nos deixemos levar, porque há vários momentos. Houve um momento do movimento espírita, por exemplo, houve até um caso nessa região que aconteceu comigo, com um dirigente espírita que fazia divulgação do livro, e quando eu falei com ele que aquele livro era apócrifo, ele ficou aborrecido comigo. Surgiu determinada época
no movimento espírita, mas tem anos, tem 20 anos mais ou menos, um autor chamado Lobsang Rampa. O livro Terceira Visão, Médico de Lhasa, e vários livros, e muitos do movimento espírita, muita casa espírita compraram e vendiam na sua livraria esse livro. Só que esse livro não tem nada a ver com a doutrina. E muito mais importante, a polícia britânica descobriu que Lobsang Rampa nunca existiu. Foi um jornalista britânico que, vendo nessa filosofia oriental um grande filão financeiro, ele, como jornalista, foi estudar um pouco de teosofia e publicou toda essa coleção, né, sob o nome de Lobsang Rampa. E ele, afinal de contas, era um bruto charlatão, né? Quando a polícia britânica descobriu e saiu da imprensa no Brasil, os livros desapareceram das livrarias espíritas, né? Agora a gente pensa como, porque eu li o Terceira Visão, como que a gente, com uma doutrina tão coerente, a gente vai acreditar em algumas coisas ali que contrariam frontalmente os princípios da doutrina. Porque Espiritismo não tem nada a ver com misticismo. O Espiritismo tem a ver com experiência e com amor. Isso sim. Não confundamos misticismo com amor. Tanto que Jesus, veja, quando está pelo doutor da lei para se manifestar sobre o maior mandamento da lei de Deus, ou seja, aquilo que nós precisamos fazer, que é de total importância, ele não recomenda nenhuma atitude da tradição religiosa. Ele não recomenda nenhuma atitude necessariamente da formalidade religiosa. Ele fala em amor, amar a Deus de todo o entendimento, de toda a alma, e ao próximo como consequência, como a si mesmo. Jesus falando em autoestima, Jesus falando em amor, quando ele perguntado sobre o maior evangelho, o maior mandamento, né, aquilo que nós devemos fazer, que é de suma importância. Ele não falou ajoelhar 10 vezes, fazer isso 5 vezes, não, ele falou em amor. Enquanto nós não entendemos, nós vamos ver essa questão proposta aqui, né? Diz Kardec: precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos, os tempos aproximaram-se, mas sim, são chegados os tempos. Não tomeis essas palavras como anúncio de um novo dilúvio, de algum cataclismo ou de uma comoção geral. Então Kardec dizendo que os tempos, quando aquela época, não só no Evangelho, como mesmo posteriormente Kardec também se referia a tempos são chegados, são 2 anos, é uma era, é um período, é um largo período, né? Porque a nossa evolução, ela não dá saltos, a natureza não dá saltos, muito menos nós. A natureza humana, ela vai se modificando até com uma certa dificuldade, à medida que nós, seres humanos, vamos nos esforçando para seres melhores, não necessariamente seres religiosos, mas seres amoráveis, seres amorosos, seres habilitados a amar o outro, porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou nenhuma proposta da tradição e da formalidade religiosa, mas ele falou em amor. Religião para Jesus é amar. Então Kardec dizendo aqui que os tempos já estão aí. Naquela ocasião ele disse que os tempos já haviam chegado, né? Só que isso aí é extensivo a um grande período de tempo, né? Continua ele: convulsões parciais do globo têm se dado em todas as épocas e ainda hoje se dão, porque são inerentes à sua constituição, mas não são sinais. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem que se cumprir.
e neste momento se cumpre, como conhecereis mais tarde. Então veja bem, a Terra como um planeta pertencente a esse sistema extraordinário criado por Deus, e a Terra, ela passa por transformações, ela passa por convulsões periódicas, não só ela fisicamente, como a humanidade que a habita, né? Nós, como humanidade, passamos da condição primitiva, estamos na condição de expiações e provas, e já em trânsito, né, para uma futura condição de regeneração. Então, essas coisas estão sempre em movimento, porque Deus não só criou o universo, mas Ele também criou leis para manter essa sua criação em constante ritmo de progresso. E a gente vai no Livro dos Espíritos, nas leis morais, na lei do progresso a gente encontra ali um assunto interessantíssimo, né? Os Espíritos falando sobre o progresso necessário, intelectual e moral que nós precisamos realizar aqui na Terra, né? Que o progresso, segundo a proposta doutrinária, ele tem duas vertentes. O progresso que nós, seres humanos, precisamos realizar. Uma vertente é a inteligência, outra vertente são os valores morais ou o amor, né? O que Emmanuel chamou de as asas do anjo, né? E a gente poderia também criar o símbolo de um pássaro, né? O pássaro, para voar, precisa bater duas asas, né? Com uma asa só ele não voa. Então, nós precisamos conquistar essas duas asas, a asa do conhecimento e a asa do amor ou dos valores morais, né? Continua Kardec: todas as escrituras encerram grandes verdades. Sob o véu da alegoria, extraviaram-se os comentadores que ficaram restritos à letra. Faltou-lhes a chave para compreender o verdadeiro sentido, a qual está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo veio revelar. Veja Kardec falando aqui na questão da ciência. É preciso que nós não desprezemos, sob pretexto algum, as conquistas da ciência, visando até a nossa saúde, né? A gente vê a medicina aí, né? O câncer, antigamente, ninguém nem pronunciava esse nome, né? Câncer não, é a doença maldita, ninguém fala nem o nome dela. Hoje em dia todo mundo fala. Por quê? Porque a própria medicina, né, com o tempo está descobrindo e vem descobrindo. Eu mesmo tive 2 cânceres. Então, a medicina vai descobrindo medicação, tratamento, cirurgias que vão nos dando condição de sobrevivência. Então a ciência é importante. Esse negócio de achar às vezes que a minha enfermidade vai ser curada só na casa espírita é um equívoco que a doutrina espírita não paralimpa. Claro que a casa espírita tem uma assistência espiritual que é capaz de nos fortalecer, nos animar e até nos curar, mas não podemos prescindir da medicina na relação com o nosso tratamento físico. Não podemos prescindir de forma alguma. Eu me lembro muito de uma atriz, Dina Spati, que ela teve um câncer mamário. Então o que aconteceu? Ela foi levada a um guru e o guru disse para ela: não toma remédio nenhum, deixa o médico e você só vai ficar fazendo tratamento conosco. Ela, naquele momento, ela aceitou e a coisa piorou muito. E eu assisti o depoimento dela mais tarde, estava quase terminando a sua existência física, quando ela, na televisão, ela declara que foi a maior besteira que ela fez na vida, foi não confiar na medicina, se entregar praticamente a um charlatão. Olha, o Espiritismo não propõe isso, nunca. O Espiritismo propõe a assistência espiritual aos enfermos, como o Grupo Espírita Redenção também tem, mas como um coadjuvante esse tratamento da medicina oficial, né? Porque veja, quantos médicos nós temos no movimento espírita,
O movimento espírita tem até associação médico-espírita. Então nós não podemos sair disso. E Kardec fala que o que faltou para a avaliação das alegorias contidas nas Escrituras, primeiro foi o conhecimento da ciência, que naquela ocasião não tinham, e segundo, também o conhecimento das leis do mundo invisível que o Espiritismo veio revelar. Porque quando Kardec fala em ciência espírita, ele diz que a finalidade da ciência espírita é o estudo da nossa relação com os espíritos e vice-versa, e o estudo, e em consequência, o estudo do mundo espiritual. Essa é a proposta da ciência espírita. A ciência espírita não tem a ver com a ciência oficial. A ciência espírita, Kardec a define muito bem. Ela tem como finalidade o estudo e a pesquisa da nossa relação com os desencarnados, vice-versa, e em consequência o estudo do mundo espiritual. Então a chave para a gente entender muitas alegorias constantes nessa escritura estavam justamente nas descobertas da ciência que viriam, como nós estamos até hoje, né? E como também nas descobertas que o Espiritismo veio, nas verdades que o Espiritismo veio revelar, não por um processo místico, mas por um processo experimental. Isso é que é o valor da nossa proposta como filosofia, moral e religião. Que a religião espírita é uma proposta não consequência do místico, mas como consequência do racional e do amor, né? Tudo segue a ordem natural das coisas e jamais serão invertidas as leis imutáveis do Criador. Não há milagres, nem prodígios, nem coisas sobrenaturais, no sentido que se dá essas palavras. Não procureis no céu sinais precursores, porque não os vereis. Kardec aqui, olha, ele foi... E nós vamos ver como essas conclusões de Kardec têm a ver com a proposta do Evangelho de Jesus, né? Ele diz: não procureis no céu os sinais precursores dessa nova era, dessa transformação, dessa época de transição difícil que nós estamos passando. Não é do céu que vão vir anjos, né? E carruagens lindas, né? Todas brancas, douradas, a nos recolher e levar os bons, né? E reprimir os maus. Olha, não é bem isso não, né? Tanto que ele diz: não há milagres, nem prodígios, nem coisas sobrenaturais, no sentido que se dá essas palavras. Não procureis no céu sinais precursores, porque não os vereis. Nós estamos numa época de transição, e toda transição é difícil. Transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Toda transição é difícil, é complicada. Haja vista a puberdade como consequência da adolescência, e muitos de nós, nessa época de transição da adolescência para a fase adulta, né, da infância para a fase adulta, nós levamos para essa fase adulta tantas cicatrizes que até hoje, muitas vezes, nós não conseguimos debelar. Por quê? É pelas dificuldades do processo de transição. Toda transição, e Kardec afirma isso em vários momentos. E essa transição que estamos passando é dificílima, sim, é muito difícil. Mas à medida que a gente começa a compreender, a gente começa a fazer do limão uma limonada, porque é o que é preciso fazer, né? Então ele diz: não procureis no céu. Não vem do céu um carrilhão, não vem do céu um homem vestido num cavalo branco para salvar o mundo, salvar o Brasil. Olha, se você acreditar nisso, daqui a tempos você vai se decepcionar, porque não é isso que propõe a doutrina, né? Quantos desses
videntes ficaram desprestigiados porque eles anunciavam: o mundo vai acabar dia tal, e não acontecia nada. Antigamente havia um ditado: de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Nós estamos em 2018, né? Antigamente todo mundo conhecia isso, né? Olha, meus tios, eu sou do interior do Espírito Santo, lá todo mundo, como a gente desde criança ouvia: ó, de 2000 passará, mas a 2000 não chegará. Mas que Deus é esse, né? Bom, mas vamos ver o que Kardec diz. Porém, quer dizer, não procureis no céu sinais precursores, porque não os vereis. Porém, em torno de vós, no meio dos homens, aí os encontrareis. O que nós estamos encontrando no meio dos homens atualmente? Violência, desrespeito, um grau de violência absurdo, que chega ao ponto de alguém assaltar uma pessoa e essa pessoa não oferecer resistência nenhuma e mesmo assim ser morta. Quer dizer, violência sobre todos os pontos de vista. Nós estamos vendo a mulher apanhar até hoje. Olha, tem um texto de Allan Kardec, se possível, não deixe de dar uma olhadela. As mulheres têm alma, que houve tempo que se discutiu se a mulher tinha alma ou não tinha. Porque se a mulher foi criada da costela de Adão, a alma podia ter ido para a costela, né? Ou podia não ter ido, né? Então discutia se a mulher tem alma, a mulher não tem. Então, na Revista Espírita de janeiro de 1866, Kardec, sobre o texto As Mulheres Têm Alma, Kardec desenvolve aí uma proposta doutrinária sobre os direitos, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Vejam bem que isso é uma proposta da doutrina, mas em 1866 Kardec falar disso, e nesse texto ele propõe a emancipação legal da mulher, são palavras dele. Veja bem, esse homem tinha que ser perseguido. Esse homem estava muito à frente do tempo dele. Ele, em 1876, falando em emancipação legal da mulher, e diz que não é um favor da força à fraqueza, não, é o direito da própria natureza. Veja bem, até hoje nós estamos discutindo, né, os direitos de mulheres nas mesmas funções que um homem, ela ganha menos, mas por quê? O que se vê aí, né? Então veja, ele diz: não procureis os sinais desses tempos complicados, não procureis no céu, não, entre nós seres humanos. Você já viu a relação humana como é que está? Que coisa difícil se relacionar. Nós acabamos de sair do processo eleitoral em que muitas famílias foram divididas. Olha, como é que você cabe isso? Por que você não dá o direito ao outro? Quem te ensinou a achar que a sua opinião é a mais verdadeira? Quem te ensinou não foi a doutrina espírita, que ela propõe a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência. Quem te disse, como espírita ou como espiritismo, que o outro não tem direito de pensar diferentemente de você? Você está arranjando isso. E a gente vai arranjando inimizade, construindo um monte de inimizade sem necessidade nenhuma. Mas sem necessidade nenhuma. Tanto que ele diz que essa confusão toda, esses sinais precursores dessa hecatombe, está entre nós. E o que Jesus ensinou? Fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Amar o outro. Jesus só falou: se você estudar o Evangelho sem proposta ritualística, sem misticismo, você vai encontrar um Jesus falando sobre relação humana. Naquele momento que passa a adúltera, ele tira um retalho da vivência humana para nos dar um ensinamento, né? Para deixarmos de julgar, né? Porque naquela passagem, os velhos
quando ele falou que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Os velhos foram saindo primeiro porque tinham mais pecado. E quantas pedras nós atiramos diariamente? Eu pergunto. Quantas pedras nós atiramos em quem pensa diferente de nós, em quem sente a vida diferente de nós, quem tem a questão da sexualidade diferente daquela que eu acho que a minha é a normal e que os outros que se danem. Não é assim não. Deus não criou o mundo para ser um mundo com tanto desamor. Que isso? Em nenhum momento Jesus apartou do seu caminho, do seu convívio, alguém que tivesse problema. Haja vista que o seu grande exemplo de redenção foi Maria de Magdala. E eu pergunto, se uma prostituta frequentar a casa espírita, o que a gente faz? Como é que é a nossa relação com isso? Bom, então ele diz que está entre nós, né, esses sinais. Não percebeis que sopra um vento pela superfície da terra, a qual agita os espíritos? O mundo espera alguma coisa e sente-se dominado de um vago pressentimento da próxima tempestade. A gente vive tão assustado com os consultórios de psiquiatras, né? Os ansiolíticos, né, que se vendem é uma coisa de louco. Por quê? O estresse que a gente está vivendo. E esse estresse faz com que a gente nem perceba que o tempo está passando. Nós arranjamos tantas atividades para esquecer a violência que está existindo, que o tempo passa e a gente esquece. Quando vê, já está o fim do ano, já está o Natal, né? Há poucos dias estávamos lá no Redenção, justamente discutindo isso, e não havia que fazer a programação, o Natal já está aí. Então, mas por que está passando depressa? Será que o tempo que está passando depressa, há alguns cientistas que acham que existe alguma verdade nisso, mas a área da psicologia que estuda o campo, ela diz que isso acontece devido à ocupação mental numa velocidade muito grande, que nós estamos querendo resolver tudo ao mesmo tempo. Não pode. Não há como. Não acrediteis, entretanto, que o mundo acabe materialmente. A humanidade é que atingiu um dos seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Porque não precisaria nem Kardec dizer isso. Se nós raciocinássemos e refletíssemos a doutrina que nos acolhe, nós vamos ver que lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Tirando a questão antropomórfica, né, disso aí, ele pergunta: que é Deus, não quem é Deus. Os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Ora, vamos avaliar então, essa inteligência suprema, onisciente, onipotente e daí por diante, criou a Terra, o universo, criou a nossa Terra, criou a nossa humanidade, nos criou. Aí essa inteligência suprema, onipotente, onisciente e daí por diante, vira e diz: não gostei daquilo que eu criei, vou acabar com tudo. Que coerência, que inteligência suprema é essa? Onde é que está essa inteligência, essa onisciência que tem Deus? Ele não sabia que ele ia criar uma coisa que não ia dar certo? Então veja, dizer que o mundo vai acabar é você passar um atestado de ignorância para o Criador. A Terra, um dia, como um planeta, ele vai acabar sim, mas daqui a milhões de anos, quando ele cumprir a sua finalidade, mas não agora nessas transformações periódicas, porque ele passa. É só questão de coerência, segundo a filosofia espírita, né? E ele diz: a humanidade é que atingiu um dos seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia do mundo. A Terra como planeta e a humanidade se transformando, essas coisas estão sempre caminhando paralelamente. O progresso físico do planeta e o progresso intelecto-moral da nossa humanidade, né?
É o mundo velho dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se esboroa. Cada dia se lhe destaca um pedaço, tudo se concluirá com a geração que se vai, e a que lhe suceder ele levará um novo edifício que as consequentes consolidarão e completarão. Qual é o mundo que vai acabar? É o mundo dos preconceitos, né? Do egoísmo, do orgulho e do fanatismo. Aí a gente pergunta para a gente mesmo, né? Mas quais são os meus preconceitos? Eu sou preconceituoso de jeito nenhum. Que isso? Quem é de nós que ainda não traz, escondido às vezes, né? Num palavreado que a gente acha que é normal, o preconceito, né? Com relação à cor, com relação à raça, com relação à orientação sexual de alguém, né? Quantas mães, meus irmãos, quantas mães a gente já atendeu no atendimento fraterno, de redenção? Quantas mães chorando por seus filhos homossexuais, não por eles serem homossexuais, mas pelas agressões que eles estão sofrendo por serem quem são, porque não é questão de opção. É como eu vi a declaração de um homossexual certa-feita. Ele nos disse: se fosse opção, eu não queria isso. Eu sou agredido até dentro da minha casa, do meu lar. Não me entendem? Como é que eu ia escolher isso? Eu sinto isso, é diferente. Será que nós não teríamos condição de compreender? Não é aceitar para nós, não. Ninguém está falando para você ser homossexual, mas é para você aceitar o que o outro tem de verdade. Porque cada um de nós, historicamente falando, reencarnatoriamente falando, cada um de nós é uma história singular. Nenhuma das nossas histórias são iguais. Então eles falam: o que vai acabar, justamente esse mundo velho, é o mundo dos preconceitos. Pergunta: quais são os nossos, né? Do egoísmo. Qual o tamanho do nosso egoísmo? Dizer que não somos egoístas, porque o egoísmo e o orgulho está no nascedouro da nossa postura para a individualização, né, do princípio inteligente. Mas depois chega um momento que nós temos que desvestir desse egoísmo, desse orgulho, porque ele não cabe mais. Houve um momento que ele foi importante para nos proteger contra as intempéries, para nos proteger contra as agressões físicas, né, dos vizinhos, em épocas antigas e tudo. Mas passou de um momento, já começa a necessidade de nos desvestirmos disso para convivermos melhor, para sermos mais felizes. Afinal, outro dia eu vi na televisão uma discussão interessante entre uma pedagoga e uma psicóloga e uma filósofa, eram três, e elas chegaram à conclusão: o que é melhor? É você ter opinião ou ser feliz? Aí eu quero ser feliz. Chega. Você, pela sua opinião, você é capaz de fazer uma inimizade. E quando você quer ser feliz, você quer que o outro também seja feliz. O modo dele ser feliz é que não pode se enjaular ou se enquadrar no modo que você acha que é bom para você. O chá que vai te curar às vezes de uma gripe não cura outra pessoa de gripe. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Assim como o Espiritismo, como doutrina, como religião. Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é para aqueles que estão insatisfeitos com as suas religiões, aqueles em que as suas religiões não estão dando respostas coerentes para o que está acontecendo na humanidade. E se nós estamos aqui, é para que nós possamos aprender. Essa doutrina que se consola é porque nos esclarece e nos orienta para vivermos melhor. A terra será graduada a mundo de regeneração e habitação nele. Será uma recompensa em vez de punição. Quer dizer, essa fase punitiva, né, de
de expiação praticamente se extinguirá no futuro aqui na Terra. Continuará havendo a fase probatória, porque provação é toda dificuldade que nós enfrentamos que visam nos empurrar para frente. E expiação é toda dificuldade, sofrimento e dor que tem a ver com o passado. Então, expiação tem a ver com o passado e provação com o futuro. Na Terra futura não vai haver expiação, mas vai haver provação, que é toda a experiência por que nós passamos e que visem o nosso crescimento. O nome próprio diz prova, né? Provação. Nós passamos por experiência para ver se nós já estamos aprovados naquele item, né? Então ele continua dizendo: para que os homens sejam felizes na terra é preciso que seja habitada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não cogitem senão do bem. Quer dizer, quando a gente olha o que está acontecendo entre nós, na nossa vida, quando a gente olha aí o que está acontecendo no nosso Brasil, pessoas se agredindo por questões políticas ou outras questões religiosas também, né? A gente fica pensando, quando ele diz que para que a terra seja feliz, para que haja felicidade, é preciso que a terra seja habitada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que cogitem se não do bem. A gente fica pensando, será que vai chegar? Né? Às vezes dá um certo desânimo, mas é a própria doutrina que nos reanima para continuar. Diz ele: chegado esse tempo, haverá grande emigração entre os que ora o habitam, não sendo mais dignos da terra transformada os que fazem o mal pelo mal, serão excluídos daí, porque se continuassem manteriam a perturbação e seriam obstáculos ao progresso. Quer dizer, aqueles que estão sendo violentos por desejo de serem violentos, eles não vão continuar progredindo aqui, porque se continuasse, eles prejudicariam o progresso daqueles que estão querendo se melhorar. Então eles já estão desencarnando e não reencarnarão mais aqui na Terra. Eles vão reencarnar num planeta primitivo, onde a agressividade do meio é maior do que a violência deles. E por outro lado, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por outro lado, eles vão levar daqui o conhecimento intelectual para ajudar a humanidade do estado primitivo a desenvolver-se, como um dia houve aqui na Terra, né? Chegou de um outro planeta, que há uma discussão aí de que o planeta foi, se ficar Terra ou não. Há outras teses, então isso não importa. Eles vieram e deram um impulso, né, reencarnando aqui. Então esses que estão fazendo mal pelo mal, em desencarnando, não retornarão a encarnar aqui, irão reencarnar. Veja como existe sempre a possibilidade de Deus te ajudar. Há uma proposta no Velho Testamento muito interessante. Deus não quer a morte do ímpio, mas a sua recuperação. E por que nós apoiamos a pena de morte? Por que nós apoiamos até que se mate, né? Hoje em dia, abater um ser humano que esteja com a gente, peraí, vamos parar para pensar, né? Se eu tenho uma atitude equivalente à atitude de uma pessoa violenta, eu sou tão violenta quanto ela. Eu não tenho diferença dela. Se o meu grau de violência é semelhante ao grau de violência dos criminosos que estão aí, que diferença existe entre mim e eles? É uma pergunta que se faz. Há remédios? Há sim, mas esses outros remédios que existem, já existem há milhares de anos conosco. E nós estamos deixando o Evangelho. A gente vê até na casa espírita um Evangelho decorado, um Evangelho que não traz uma relação de amor entre as crianças, entre os evangelizadores, entre os frequentadores da casa espírita.
É um evangelho que propõe um formato de amor. Amor não tem forma, nem cor. Amor é querer bem ao outro que convive comigo. Amor é saber compreender quando ele está numa dificuldade, né? Eles irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos, sendo por missão fazê-los progredir. Serão substituídos na terra por espíritos mais adiantados, quer dizer, reencarnarão aqui espíritos mais adiantados, que, como nós vimos em determinado instante, Kardec diz que vai reinar melhores condições aqui, quando a terra for habitada por encarnados e desencarnados que só pratiquem o bem, né? Então ele diz, né, que estes irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores e serão substituídos aqui na terra por espíritos mais adiantados, que virão dar o impulso, né? A terra, dissemos, não há de ser transformada por cataclismo que destrua toda a humanidade. Como eu disse, seria uma ignorância do próprio Criador. Não, essa humanidade que eu criei aí não valeu a pena, não, vou extinguir com ela. Que isso? Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é altamente misericordioso, onisciente, onipotente? Como é que ele cria uma coisa que ele sabe que não vai dar certo? Vê a incoerência nossa como espíritas, né? Tudo se passará, pois, como de costume, com uma única diferença capital: certo número de espíritos que aqui se encarnavam não mais voltarão à terra. Em cada criança que nascer, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, surgirá um espírito adiantado e propenso ao bem. Não se trata, portanto, de nova geração corporal, mas de nova geração de espíritos. Ficarão assim desiludidos os que contavam com uma transformação sobrenatural e maravilhosa. A gente que ainda acredita nessa transformação sobrenatural, né, maravilhosa, que nunca ocorreu nos momentos em que foram preditas, que serão arrancados e levados os bons, né, e os maus seriam entregues às trevas da dificuldade, coisa do gênero, né? Então ele diz: não se trata, porém, de nova geração. E cada criança, a gente vê essas crianças que estão nascendo aí, elas pegam o celular, elas mexem com o celular às vezes melhor do que a gente. Elas já quase que sabem, né? As crianças. É meu neto que me ensina, né? Claro que ele já é mais velho, é ele que me ensina muita coisa, me ensinou muita coisa. Então veja, esse pessoal que está reencarnando já traz uma questão na inteligência bem melhor. Agora é preciso ajudá-los nas conquistas de ordem moral para que eles não se percam. Agora a gente vai às vezes almoçar no restaurante, como há poucos dias fomos lá em Cabo Frio, 4 pessoas, pai, mãe e o casal de filhos, todos 4 com o celular, almoçando e com o celular. É questão de educação, de meus amigos, educação moral, não é na escola não, em casa. Quem entregar seus filhos para os professores educarem, está fugindo da sua missão de pai e de mãe, tranquilamente. Tanto que lá na doutrina, no Livro dos Espíritos, é dito que a condição de pai e mãe é missionária. Quem tem que ensinar valores morais a seus filhos são seus pais, em casa. Não vou deixar para a escola. Quando ele chegar com uma borracha que não é dele, eu vou perguntar: quem te deu essa borracha? Como é que foi que essa borracha surgiu do seu material, se ela não é sua? Não, vamos descobrir, porque é do pequeno que daqui a pouco está tirando outras coisas. A nova geração distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoce e com um sentimento inato do bem, o que é sinal de anterior progresso. Não será composta só de espíritos que tenham grande superioridade, mas daqueles que, tendo progredido,
já são predispostos a simular toda ideia progressiva e aptos a secundar o movimento regenerador. Olha, esse texto aqui é muito importante, porque muitos imaginam, os que são violentos vão para esse mundo inferior e vão lá sofrer as consequências da agressividade do meio. Mas olha Kardec abrindo aqui um compasso muito interessante. A nova geração distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoce e com um sentimento inato do bem, o que é sinal de um progresso anterior, né? Não será composta só de espíritos que tenham grande superioridade, mas daqueles que, tendo progredido, já são predispostos a assimilar toda ideia progressiva e aptos a secundar o movimento regenerador. Mas vem ele continuando aí, por um lado, que vai nos ajudar. Ele diz o seguinte: o que distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus e de qualquer poder superior à humanidade, e segundo, a instintiva propensão para as paixões desagradáveis, para os sentimentos antifraternos, do orgulho, do ódio, do ciúme e da avareza. Não é isso que nós estamos assistindo? Continua ele: não pensem, porém, que em virtude da falada emigração, todos os retardatários serão expulsos da terra e atirados a mundos inferiores. Meus irmãos, veja a lucidez de Kardec nesse raciocínio que ele vai desenvolver. Ele diz: não pensem que em virtude dessa falada emigração dos retardatários, que todos sejam expulsos. Ele diz o seguinte: muitos destes tornarão a vida terrena por terem sido vítimas da influência da circunstância e do exemplo. Uma vez subtraídos à ação da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, eles verão as coisas muito diferentemente do que lhes parecia em vida. Quer dizer, quantos desses criminosos que estão nos jornais chegam lá pela influência do meio? Mas se lhes der uma proposta diferente, é isso que eles dizem, Kardec dizendo, é possível uma transformação. Muitos fazem por imposição até do meio, né? E nós sabemos que isso existe em determinados guetos, em determinados segmentos sociais, né? A imposição na base do medo. E a criança às vezes obedece até para não morrer, ou coisa do gênero. Então ele diz: muitos desses tornarão a vida terrena por terem sido vítimas da influência da circunstância e do exemplo de pai e de mãe, né? Uma vez subtraídos à ação da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, eles verão as coisas muito diferentemente do que lhes parecia em vida. Pelas preces e exortações podeis também contribuir para que melhorem. Eles poderão, pois, voltar e serem felizes, e serão felizes, porque a volta é uma recompensa. Não haverá, portanto, exclusão definitiva, senão para os espíritos tenazmente rebeldes, ou seja, aqueles que, dominados pelo egoísmo, pelo orgulho, mais do que por ignorância, se tornarão surdos à voz do bem e da razão. Então veja, isso é um certo alívio. Aqueles que estão no processo de violência, fruto do meio, em se libertando pela desencarnação dessa influência, os espíritos os reconhecerão como em condições de se transformar e de se melhorarem. Estes necessariamente não vão para lá, vão voltar para a Terra para aqui, né, sob outra visão de mundo, de humanidade, eles conseguirem superar a violência que traziam por força das circunstâncias do meio e do exemplo, né? Bom, grande parte, não ouvindo a voz de Deus, persistirá na cegueira. Em seu desvario correrão para sua perda, serão impelidos para a destruição que dará origem a uma multidão de flagelos e de calamidades. Sem quererem, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se mesmo entre as crianças. Olha, lendo de um artigo sobre psicologia infantil, estava se vendo o número de crianças que estão se suicidando
sem uma razão que realmente pudesse explicar aquilo de forma coerente, né? Entretanto, através da nuvem sombria que vos envolve, já podeis divisar os primeiros raios da nova era. A fraternidade já lança seus fundamentos. Lança assim, olha aqui, domingo a essa hora estamos todos aqui reunidos, tentando aprender, cada um ainda com a quantidade de preconceito, de egoísmo, de orgulho, mas pelo menos tentando entender o que é possível nós fazermos para mudar isso. Lá fora vai mudar a partir do momento que eu me mudar e que você também se transformar. Se eu me melhoro, se você se melhora, a humanidade melhora. E finalmente, os preconceitos de raça e de seita, o fanatismo, a intolerância com o outro que sente e pensa diferente, perdem terreno. A liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Veja bem, a liberdade, vejamos espíritas, está lá no texto doutrinário do Livro dos Espíritos também. A liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Quer dizer, nós temos o direito da liberdade de consciência, da liberdade de refletir segundo os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa proposta de vida. E ninguém pode impor a nenhum de nós um comportamento que não é natural para nós. Que nós possamos seguir a orientação do Cristo, a orientação genuína do Cristo, não a orientação como interpretação das crenças, mas a orientação genuína de Jesus, e apreciando esses temas que a doutrina nos traz, nos esclarece, nos orienta, que nós possamos continuar caminhando. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, que vocês possam retornar a casa levando com vocês as boas vibrações dos benfeitores que aqui estão. Muito obrigado.